E aí, Cachoeirinha, tudo bem? Já tem um Hoje dois. nós estamos aqui reunidos para mais um dia de entrevista com os candidatos da região. E hoje nós trouxemos o Flávio Casimiro, que é candidato a deputado federal pela nossa região. Então nós vamos bater um papo e, como sempre, a gente convidou para ajudar a gente nessa conversa, para que a gente tenha uma diversidade aqui de opiniões e de perguntas, o Everton Rapp, nosso amigo aí ligado à cultura, foi candidato ao Conselho Participativo ontem nas eleições, e também o professor Snick, que é da área da educação, para nos ajudar, para que a gente possa direcionar e ajudar vocês a conhecerem mais os candidatos da nossa região e assim tomarem a sua melhor decisão, abrindo um espaço aqui democrático para que vocês conheçam um pouco mais de quem são as pessoas que querem e vão falar por nós. Então, queria agradecer, Casimiro, pela sua presença, pela sua disponibilidade em vir conversar com a gente, muito legal da sua parte, e pedir para você se apresentar para a nossa audiência, falar um pouco de quem é o Casimiro, para que a gente possa começar aí a nossa rodada de perguntas. Primeiramente, um abraço a todos que estão assistindo. Quero começar aqui falando aqui que para mim é uma honra estar aqui com vocês, participar desse momento e mandar um abraço bem forte, apertado para minha companheira Andréa Corrêa de Almeida, o meu filho Pedro, o nerd mais nerd da Cachoeirinha, e pro Lucas, né, que é o meu gafanhoto, que ele faz o Kung Fu, ele é o gafanhoto do Kung Fu Panda. E aí a gente tá aqui, graças a eles, porque a gente tem que ter uma estrutura, a estrutura é a família nossa, né, que não importa como que é esse formato de família, mas as pessoas que a gente ama estão próximo da gente. Eu sou simples, eu sou o Flávio Casimiro, eu estou no Peri desde que nasci, 41, agora dia 21 de dezembro eu faço 42 turbinado. Tô bem, tô feliz porque faço a luta pelo meu bairro, os problemas não estão todos sanados, mas a luta continua e a gente tá vivo e com saúde para poder continuar a luta, né? Então é isso. Legal. No perfil que você mandou pra gente, você fala um pouquinho da sua trajetória, que desde 2000 você está aí articulando as redes socioculturais e tudo mais. Você teve uma passagem, ou você ainda está no Conselho Tutelar, e tem uma ligação forte com o movimento hip hop. Fala um pouquinho pra gente, para o pessoal poder conhecer esse seu lado de atuação junto à comunidade, como conselheiro tutelar, e também no movimento cultural do hip hop da nossa região, da Zona Norte, e o hip hop é universal, né? Sim, com certeza. É bem rápido. O hip hop não, né, a gente ficou uma fala famosa de algumas pessoas, mas o hip hop realmente salva vidas, né? O hip hop salva vidas nas periferias de São Paulo e do mundo. E eu falo na minha fala que eu comecei no social de 2000 para cá, mas como profissional, mas a partir do momento que eu fui resgatado pelo movimento hip hop, já começou o social na minha vida, porque quem me via fazendo algumas atitudes que não era legal, começou a ver eu fazendo atitudes legais e fomentando, potencializando a juventude da minha região, e isso já é o social. Então assim, o hip hop e o social na minha vida começaram juntos, desde 96 ali, 95, ouvindo um Bonnie, Tupac, sabendo o que estava escrito naquela letra, mesmo sendo norte-americano em inglês, sabendo que eles falavam da comunidade deles, sabendo que eles falavam, potencializavam o jovem negro, a mulher negra. E aí eu já conhecia a Racionais, já conhecia outros caras que também faziam social através da letra. E aí é isso, eu acho que o social, o hip hop começou junto na minha vida, potencializando a minha pessoa e potencializando indiretamente as pessoas que andavam do meu lado. Então acho que e o Conselho Tutelar foi só uma consequência disso, né? Eu estava insatisfeito porque eu não tinha candidatos que eu achava legal sair no conselho, e aí uma amiga minha que mora na minha rua falou, então por que você não sai conselheiro? Você tem um perfil. E aí eu não queria. Na última semana eu decidi me candidatar, né? No último momento, aos 45 do segundo, no último dia eu me candidatei. Fiz uma campanha curta também, porque eu não sabia, porque foi bem bagunçado, eu não sabia o dia da eleição, eu não sabia o local de votação, então não tinha como eu fazer uma campanha, falar, vota em mim, na onde? Não sei. Qual dia que é a votação? Não sei. Então como que eu vou votar? Então não tinha essas informações até as 2 últimas semanas. E aí eu tive 2 semanas aí, essas informações, consegui fazer uma campanha rápida e entrei, né? Então foi uma consequência do social, do hip hop e da cultura na minha vida, foi entrar no conselho para tentar fazer mais
pela infância e juventude, que é uma área que eu coloco como prioridade na minha luta, porque os outros falam que a criança e o adolescente é o futuro, mas eles estão aqui agora. Se a gente não potencializar eles agora, o futuro não existe, né? O futuro é o agora, o presente. Verdade. E para a gente começar a entrar aqui na conversa, que é a sua candidatura a deputado federal, queria fazer a primeira pergunta e depois abrir para os meus amigos convidados aqui da mesa. Por que sair logo de cara na primeira candidatura para deputado federal e não para estadual? Eu acho essa pergunta bem legal, cara. Na verdade mesmo, a minha primeira pretensão era sair candidato a deputado estadual. Só que pensando bem, eu na área da infância e juventude e há 3 anos no Conselho Tutelar, o que atrasou o meu trabalho, o progresso do meu trabalho, foi justamente ter uma lei chamada Estatuto da Criança e do Adolescente perfeita, porém que não dá para colocar em prática por conta de não existir os serviços e por conta até da falta de conhecimento dos órgãos sobre essa lei. Então, assim, para mim trabalhar em cima de uma lei federal, era mais fácil para mim sair candidato a deputado federal, inclusive também para potencializar meu bairro, potencializar locais de São Paulo que são abandonados, entendeu? Fica à vontade, professor. Nesse sentido, Casimiro, você traz aí uma questão de pertencimento social, você traz uma questão de insatisfação com as políticas atuais. Enquanto deputado federal, né, considerando o Estatuto da Criança e da Adolescência, que ele vem desde 1990 e ainda, de fato, nós temos que muita coisa implementar, né? Como envolver a família de uma forma presente, fora os programas de transferência de renda, para que essa família esteja na escola e, enquanto deputado federal, fazer políticas para que isso seja realmente algo presente nas escolas? Essa pergunta é muito interessante, porque quando você faz essa pergunta para mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a informação. O pessoal fala que a informação chega no nosso povo. Mentira. Vou falar olhando para a câmera. Mentira. A informação não chega no nosso povo. Por quê? A gente vê um cartaz na UBS. A pessoa precisa ficar doente para ter informação. A gente vê um cartaz na escola. Nem todo mundo tem acesso à escola. Às vezes a criança tem, mas ela não sabe ler aquele cartaz e não leva para casa aquela informação. Por que essa informação não pode ser colocada nas ruas? Não pode ter locais da prefeitura de livre acesso da informação, em vez de mandar porcaria na internet, ou a Sabesp lá, ou a Eletropaulo mandar cobrando a conta da pessoa no WhatsApp, mandar uma informação. Então, assim, isso que prejudica tudo. Porque quando a gente fala que o nosso povo tem informação, é mentira. É mentira, a informação não chega na gente. Para você ter uma informação, quando você ainda lê, quando você ainda tem esse incentivo, esse fomento, você vai na UBS, você lê um cartaz, você vai na escola, você lê um cartaz. Mas fora isso, você não vê, entendeu? Infelizmente, até falar aqui, muitos pontos culturais da nossa comunidade são elefantes brancos, não funcionam. Não dão pertencimento para a população. Às vezes tem uma casa de cultura do lado da favela, mas o moleque não atravessa a rua para ir. Porque quando ele entra lá, ele se sente excluído. E ele se sente mesmo. Então, assim, Cite quais esses pontos para a gente poder depois discutir nessa entrevista. Mas é isso, basicamente. Né? Mas cite quais são esses pontos para depois aqui na pontos nossa culturais, entrevista. Você está falando? Exatamente. Da nossa comunidade pertinho. A gente tem a fábrica de cultura da Brasilândia, que fica na Cachoeirinha, né? Que eu acho muito louco isso. E a fábrica de cultura já é uma imponência. Inclusive, eu tenho um relato muito forte daquela fábrica de cultura. Lá tem uma bicicletaria tradicional, lá que a gente chama no Sem Terra, que fica ali no Futuro Melhor, do seu Antônio. Eu fui lá comprar umas peças para minha bicicleta, que parece que não, eu ando de bicicleta para manter esse físico lindo. E aí eu tô lá esperando o seu Antônio separar a peça para mim de bicicleta, no dia que eles, na pressa, encheram aquela laje do anfiteatro da Fábrica de Cultura da Brasilândia, ao qual eles estavam enchendo aquela laje de concreto, que é uma laje íngreme, com um trabalhador só, esticando o concreto em cima da laje. Essa laje cedeu, tava garoando, esse cara morreu. E o estrondo foi tão grande que a gente sentiu o chão tremer lá na bicicletaria, que fica do outro lado da avenida, dividida por um córrego. Então, assim, mas, assim, foi uma história minha lá. Mas a imponência é o quê? O menino chega ali e não tem nem um chinelo. Quando ele entra lá, agora, principalmente agora, segurança por todos os lados. Para você entrar, você tem que escrever alguma coisa, fazer uma ficha lá. E ele olha para aquele prédio, ele não se sente pertencente. Não acontece ali oficinas ou algumas atividades que traz aquele jovem para lá. Inclusive, uma coisa muito grave, eu vejo na minha opinião. Fábrica de cultura na nossa região, fábrica de cultura da Cachoeirinha, fábrica de cultura da Brasilândia, que fica dentro da Cachoeirinha, não tem funcionários da região.
A gente tem muitas pessoas competentes aqui no nosso bairro que pode ir lá, tá no lugar, tá lá na biblioteca de lá, que o jovem vai falar, porra, aquele cara mora na minha rua, vou lá na biblioteca. Ah, nossa, aquele cara tá no estúdio gravando, eu vou lá no estúdio gravar. Não tem, eles contratam pessoas da Zona Sul, nada contra, tem que contratar as pessoas para trabalhar assim. Mas tem um profissional também competente ali na nossa região, mas contrata a pessoa da Zona Sul para trabalhar na Norte, da Norte na Sul, e eu não entendo isso, eu queria entender. Nós Então também. É complicado. Nem o subprefeito é da Cachoeirinha, né? Inclusive, até falar uma coisa importante, né, meu? Nada contra também, mas a Fábrica de Cultura da Cachoeirinha e da Brasilândia é o mesmo diretor, cara. Não poderia ter um diretor diferente para ter mente diferente, para trabalhar diferente nas duas? E eu tô falando do Estado, né? Mas prefeitura a gente tem um CCJ, que é o elefante branco desde quando... Na verdade, o início do CCJ foi muito bom. O início do CCJ, realmente, o CCJ era feito para fomentar redes entre as culturas jovens, né? É uma referência da América Latina. Aí, o que acontece? Colocaram ali, caiu de paraquedas, não sei, o cara tropeçou na rua, caiu lá dentro, virou diretor do CCJ, um ex-diretor de FATEC. E aí acabou com a cultura do CCJ. O CCJ não teve mais a mesma característica. Inclusive, quando criou o CCJ, eu tenho um book lá que eles deram de audiovisual de tudo que seria o CCJ. Tá lá em casa guardado. Inclusive, eu tenho 2. E aí, o que acontece? Se você ler aquilo, você fala, isso aqui não é o CCJ. Só Centro promessa. Cultural da Juventude. Só elefante branco, cara. Não funciona, não existe, certo? E aí, eu fico pensando uma coisa muito grave, sabe? O CCJ era para ele ser um mercadão, e aí não rolou a obra por causa da época do Maluf aí, esse ladrão do cara, desculpa. E aí, o que acontece? Os caras usavam lá o CCJ quando era o esqueleto, cara, skatista. Lógico que os caras lá usavam droga, tinha uma parte zoada. Mas tinha skatista pra caramba lá, tinha reunião de pichador, de grafiteiro. A juventude realmente usava aquele espaço. Aí quando virou o CCJ, no começo teve aquela chama, depois... Então isso é muito grave e sei lá... Eu tô falando desses 2 equipamentos que são mais ícones da região, né? Centro Cultural da Juventude, Fábrica de Cultura. São discussões importantes. Entendeu? Mas tem muitas outras coisas. Meu, por que eu não posso, quanto prefeitura, se eu crio uma rede de creche conveniada, eu criar uma rede de biblioteca conveniada? Porque a creche conveniada é simples, ela aluga um imóvel dentro da comunidade e coloca uma creche lá. Por que eu não posso alugar um imóvel dentro da comunidade, no miolo da comunidade, e colocar uma biblioteca lá? Interativa, audiovisual, para colocar os coletivos audiovisual da quebrada para trabalhar e mostrar para a molecada que é bom estar ali, fazer aquele trabalho. Verdade. Bom, em caráter de justiça, eu gostaria de fazer um elogio ao candidato aqui, porque eu sou um conhecedor da obra dele dentro do hip hop, da obra dentro do ativismo antirracista, da obra dele dentro da comunicação da juventude dentro da comunidade. Então deixo meus parabéns aqui. Quem quiser conhecer a obra dele, procura as redes sociais dele. E em caráter de justiça também, eu gostaria de saber qual é a formação escolar ou acadêmica do candidato e o que isso gabarita ele a ser um deputado federal. Então, a minha maior faculdade é a vida, cara. E eu ainda não aprendi nada, tô aprendendo. Eu falo isso com muito orgulho, porque quando a gente se coloca na condição de aprendiz, quer dizer que a gente tem muito potencial e a gente não fica querendo meter a mala nos outros de quem sabe mais, né? E, assim, minha maior faculdade é a vida o quê? Eu nasci no Jardim Peri, no extremo do Peri, cara. Quando os córregos ainda eram abertos e a gente pescava nesses córregos, que hoje são poluídos. Mas, assim, a minha formação acadêmica, eu sou licenciado em História, né? Sou professor de História. Inclusive, minha maior faculdade foi dar aula no MOVA, a pena que o professor Tom não tá aqui para me falar isso para ele pessoalmente. E o EJA também, que é onde realmente a gente fala, pô, meu, eu tenho um papel a cumprir aqui, né? E o que me qualifica a ser deputado federal? O que qualifica qualquer político é conhecer o povo que ele tá fazendo a luta lá na frente. E também reconhecer que quando você cai lá é uma... Por que eu falo cair? Porque lá é uma vala comum, cara. Se você não tomar cuidado, você é esquecido ou apagado. E lá também é onde você vai aprender, como eu aprendi no MOVA, como eu aprendi no EJA, como eu aprendi na educação e na cultura, a conviver com pessoas que pensam diferente. Porque eu não vou aprovar nenhum projeto meu se eu não saber dialogar, entendeu? E eu também não vou entender nada do que o outro fala se eu ignorar. Então, eu acho que o que me qualifica como um candidato para concorrer à vaga de deputado federal é eu entender que é importante eu ser humilde, fazer esse diálogo
e não usar o meu conhecimento para querer ser mais que os outros. E entender que eu lá, como político, eu estou servindo a população, não sendo acima dela. A população tem que cobrar o político como serviçal dela, porque ela colocou ele lá, entendeu? E não fazer aquele muitos políticos que a gente vê chegando na favela, assim, como aquele pastel com nojo, aquela coxinha com nojo, tá ligado? E tipo assim, eu sou melhor, aquele ar de melhor, nariz empinado. Pelo amor de Deus, cara. Deus é mais, desculpa falar, mas... E depois aquela foto sai como café com leite. É, ruim, entendeu, cara? Não dá. Então, assim, Clássico. o que qualifica a pessoa, qualquer político, o que qualifica qualquer político é quando você olha pra ele e entende que ele sabe que ele tá nele e vai estar servindo. Ele não vai estar querendo ser o melhor que o outro, só porque ganhou através do voto um cargo. Ô Casimiro, a sua fala ela vai muito de encontro com o que a gente acredita na página, no coletivo Cachoeirinha, né? Mas para estar lá precisa de voto. Sim, Né? com certeza. E a minha pergunta é a seguinte: São Paulo é muito grande Enorme. e você vai ser eleito pelo estado de São Paulo. Sim. A minha pergunta é: como é que tá a sua campanha fora da capital e o que você pretende agora na arrancada final em termos de estar fora da capital e estar perto da população, como você falou, do povo, em outras regiões que não sejam só a Cachoeirinha? Apesar de agradecer e ser muito válido o que você faz pela Cachoeirinha, como foi falado não só no hip hop, mas também nos movimentos, mas e fora, porque um candidato precisa de votos. Como que Sim. tá esse planejamento? Então, eu penso assim, né? Que você acabou de falar. Eu vou ser deputado federal pelo estado de São Paulo. Estado. Eu amo a Cachoeirinha. Eu vou ser o candidato. Eu sendo candidato do estado, eu tô sendo candidato da Cachoeirinha. E eu penso assim, né? É que nem eu aprendi com o professor Toninho Vespoli. O professor Toninho Vespoli é da Zona Leste, mas ele faz o mandato dele de vereança para São Paulo inteiro. A mesma coisa que ele gasta na Zona Leste, ele gasta na Zona Oeste, na Zona Sul, Oeste e no Centro. Então, assim, ele sabe, ele tem noção de que ele teve mais votos na Zona Leste, mas ele governa para a cidade toda. Então, assim, falando sobre isso, ontem eu estava em Mauá. Um abraço pessoal de Mauá. De Mauá eu fui para Campinas. Então, assim, eu atravessei a cidade de São Paulo inteirinha com muita alegria. Mandar um abraço para todas essas regiões e entender como é difícil. Semana passada eu estava em Bertioga, né? Passei no litoral. A gente tem agenda em Ribeirão Preto, a gente tem agenda em Sorocaba, a gente tem agenda em Botucatu, entendeu? E assim, graças ao hip hop, graças à cultura, graças à educação, eu tenho muitas pessoas que são amigas de verdade em a maioria das cidades do interior de São Paulo. Eu falei aqui um monte, mas se eu falar todas eu esqueço, porque Francisco Morato, Franco da Rocha, Jundiaí, todas essas cidades eu conheço pessoas e elas são que nem eu, elas sabem o que elas estão passando lá e o que é mais importante, porque quase agora eu vim da Olaria, que faz parte do Parque do Horto Florestal, onde está privatizado. E eu fui na Olaria por quê? Porque é uma parte do Horto Florestal que fica dentro da comunidade e eu fui lá depois de muitos anos, que eu cheguei a trabalhar no Horto na frente de trabalho, olha que louco. Cheguei lá, tá totalmente abandonado, os brinquedos tudo quebrado, a quadra da molecada com os alambrados tudo estourado, a grama lá que tinha lá tá no terrão. Eu falei, mano, quer dizer que essa empresa que privatizou o parque, ela só investe na onde que dá dinheiro? Porque lá no Parque do Horto tem estacionamento para ganhar dinheiro, colocar um brinquedo lá, R$8, 5 minutos, né? Que é um absurdo, um brinquedo de borracha no Parque Ecológico. E aí os brinquedos que... o passaporte no final de Os semana. brinquedos que o pobre usa, todo sucateado. E aí você ir lá comprar uma pipoca, pagar R$20. Então, assim, isso é um absurdo. Então, assim, eu fui lá fazer um vídeo pessoalmente pra população ver como a gente tá abandonado. E eu tô falando isso daí por quê? Porque isso não acontece só aqui onde eu tava no Peri, acontece em todo o estado de São Paulo. Eu tava falando sobre Mauá, eu peguei a estrada do Regalado pra poder ir onde eu fui. E a estrada do Regalado, na metade dela, ela tava sem recapeamento. Ela tava sem os bloquetes que eles chamam lá. E aí ficou a estrada muito ruim, um monte de buraco de terra. Aí eu passei direto do local que eu ia aí, que fica bem nessa estrada. No final dela tinha uma placa escrita, essa obra custou 811 milhões. Pô, meu, custava pelo menos terminar a estrada até o final pra dar uma disfarçada. Entendeu? Então, assim... Eu não tô só fazendo essa luta pra conhecer os problemas, que os problemas a gente já conhece. Sim. Mas pra mostrar pro pessoal que a gente tá junto, realmente, entendeu? E não tô indo como o salvador da pátria, vou arrumar, vou fazer. Não, tô indo lá e falar, eu quero entender aqui a realidade de vocês e fazer vocês entenderem também que deputado federal não é vereador, não. Que tem, ou um prefeito regional que faz essas coisas aqui.
mas ele pode cobrar através de várias instâncias por que não está acontecendo. Pedir uma auditoria, pedir, né, que levantem os gastos da prefeitura, da subprefeitura para entender o que está acontecendo com o orçamento. Ele pode fazer isso sim, por que não? Sim. Só para validar antes do professor, tem uma matéria lá na página da Cachoeirinha que o ingresso do Horto aumentou 53%. Isso é um absurdo. Um parque Eu público, acompanhei. 53% de aumento. Vai, professor, fica à vontade. Além desses absurdos, a gente tem uma outra questão. Casimiro, você formado em história, historiador, educador popular. Então tem muito conhecimento do que realmente a população precisa, não somente da cidade de São Paulo, mas do nosso estado. Existe uma questão que é muito grave, que alguns defendem, mas isso vem desde a Constituição de 88, que é o Pacto Federativo. Hoje São Paulo contribui com uma elevada valor em tributos para o governo federal, mas pouco disso volta para São Paulo. E é uma luta que todo mundo fala, mas ela não acontece, que é de se rever o Pacto Federativo. Na sua posição, enquanto deputado federal por um partido de esquerda, ou seja, oposição a diversos candidatos, ou na situação que nós possamos ter, de um partido até de esquerda, né, do ex-presidente Lula. Sim. Né? Como você pode defender São Paulo para se rever o Pacto Federativo, trazendo uma discussão mais ampla para que os recursos federais aumentem no nosso estado, considerando a contribuição que São Paulo faz para o Brasil? Então, que nem eu falei numa das minhas respostas, a gente tem que aprender conversar com todo mundo, dialogar, mesmo a pessoa pensando diferente de você, né? Eu acredito que o próximo governo vai ser diferente, porém, esse trabalho, a gente tem que colocar na cabeça que esse trabalho é em conjunto com o governador e em conjunto com o prefeito, né? Não tem como a gente fazer uma discussão de pacto federativo sem ter o prefeito e o governador junto conosco. Lógico que a gente pode fazer, mas vai ter menos força. E aí eu dou até um exemplo, né? Graças a toda essa questão do pacto federativo e a gente pagar mais do que ganha, né? A gente acabou de perder o espaço lá do Campo de Marte lá. Inclusive eu estive lá na festa da UNEGRO, da União de Negros e Negras pela Igualdade. E, como que pode perder aquele espaço ali? O futebol de várzea deveria ser patrimônio histórico do Brasil, entendeu? E ali poderia ser um espaço para criar esse patrimônio, um primeiro museu ali do patrimônio histórico do Brasil, que é futebol de várzea. Inclusive, as organizações que cuidam do espaço, ela cuidam muito bem, entendeu? E isso não foi mostrado assim da forma certa pelo prefeito ou pelo governo, entendeu? Inclusive a ideia era entregar mesmo o espaço, e a gente tem que lutar para que mantenha ali a várzea, né? Lembrando que a várzea começou no Brasil com o Charles Miller, que voltou trazendo para São Paulo. Pelo amor de Deus, olha o que a gente está perdendo, porque patente vale muito lá na frente, eu falando como historiador, entendeu? E essa é uma patente nossa. A gente vai ter que brigar de novo que nem brigou pela feijoada, pô. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, respondendo bem, assim, a sua pergunta é isso. Eu acho que eu tenho essa questão comigo, sim, porque nem tudo está no plano de trabalho da nossa campanha, mas se não tiver a força, ou melhor, a contribuição do prefeito e do governador, a gente não tem uma luta forte, entendeu? Tem uma luta mais fraca, mas não vamos deixar de lutar. Bom, contextualizando um pouquinho sobre a sua carreira de historiador, e já entrando no âmbito de eleições presidenciais, recentemente nós tivemos uma declaração do candidato Lula para a revista Forbes, dizendo que, na opinião dele, a culpa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia também é do presidente da Ucrânia. Não sei se você viu essa declaração. Se viu ou não viu, sabendo por mim agora, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Então, cara, eu vou falar a real pra você. Independente do que o Lula pensa, que o Chapolin, o Papai Noel pensa, cara, tá mais do que claro que isso daí, essa guerra é uma forma, de novo, dos nossos vizinhos norte-americanos fomentar uma guerra, depois fomentar uma reconstrução e ganhar grana em cima disso, cara. E, assim, pode ver que quando vai pra questão mundial, na questão
de guerra mundial, os caras tiram o pé, mano. Então, assim... Tá, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a fala do candidato Lula. A fala dele, a minha opinião sobre a fala dele, ele tá coberto de razão também nessa questão aí do presidente. Porque assim, a gente quando vê a Rússia atacando a Ucrânia, a gente fala, pô, meu, invadiu a Ucrânia, é uma mancada. Mas aquele cara é um nazista, cara. Lá na Ucrânia, lá no shopping, vende boneco do Hitler, mano. E como que eu vou defender um cara desse? Como que eu vou concordar? Eu não concordo da invasão. Eu acho que o povo que paga, porque bombas, quando tem uma guerra mundial, ninguém sabe aqui, falando como historiador, as primeiras bombas são jogadas em cima de escolas e hospitais. Porque eles pretendem acabar com a geração do país e não ter lugar para eles se cuidarem quando acabar a guerra. Então, assim, o povo que paga sempre com guerra, entendeu? Enquanto as pessoas que mandam na guerra, que estão lá em cima, nem saem de casa e estão lá comendo o caviar dele lá, estão de boa, e o povo se lascando lá, jovens soldados lutando contra outras vezes, nem sabem o porquê. Então, assim, eu sou contra totalmente guerra. Mas ele é culpado também. Eu concordo com ele. Falando um pouquinho da máquina que a gente vive, dos 69 deputados federais de São Paulo, só 3 não são candidatos à reeleição nesse pleito agora, que você vai disputar. O Frota, o Geninho e o Poit, que saiu como governador. Ou seja, dos 69, praticamente só 2 não estão disputando de novo a reeleição. Geninho, né? de vice de um governador. A minha pergunta é para você, como fazer para vencer em um cenário já tão estabelecido de candidatos que têm a máquina administrativa na mão, e a gente sabe que isso faz muita diferença na hora de chegar junto da população, principalmente da população mais carente, periférica, como é a nossa região. Como reverter esse tipo de situação numa candidatura como a sua? Então, você falou justamente do que é falar da máquina, né? Esses caras, é que nem quando a gente jogava Street Fighter, né, mano? Esses caras é mó apelão, né, velho? Eles sabem o especial e a gente não. Mas assim, todos os locais que eu andei até agora fazendo a campanha, é muito triste falar isso, mas a maioria do pessoal que eu conversei, eles falam, pô, meu, a gente nunca vota em deputado federal ou estadual. Então, o que ganha a eleição para deputado federal e estadual é o papelzinho jogado no chão na porta da escola no dia. Isso é muito triste. Lógico, tem alguns lugares que o pessoal falou, não, nosso candidato federal aqui era esse daqui, né? A gente vai votar em você agora porque a gente não tem mais ele. Eu tô falando do final do Clodovil, né? Eu passei pela região dele, o pessoal, a gente não tem mais depois que o Clodovil morreu e tal. Mas é um cara que eu fiquei sabendo, pelo menos na região que ele morava, ele atuou muito bem. Bertioga, é? Isso. E aí, Caraguá também e tal. Uhum. E aí, o que acontece? Ele, assim, eu acho que é o que a gente tá fazendo, porque a gente vê muita campanha do prefeito, do governador, do presidente, né? Mas, assim, eu não tô fazendo que nem qualquer outro candidato, pelo menos pelo que eu vi até agora. Ali só fazendo um trabalho político, uma campanha na sua região, onde você é mais conhecido. Eu tô levando também a minha pessoa em locais que não me conhecem ou que me conhecem só por falar. Ou então, tipo, onde pessoas que me conhecem estão lá e já falaram de mim. Então, assim, é campanha, é pé no chão, é na rua, eu acredito muito nisso. E eu não tô aqui pra perder, não. Tô aqui pra ganhar, pra fazer história e é nóis. Minha campanha já é vitoriosa, cara. Só de eu estar lá e eu entrar na minha rua e um moleque olhar pra mim e falar assim, ei, tio, é governador, né? Aí eu tô, seu burro, é deputado federal. Governador vai ser nós. Aí é isso mesmo. Só de mostrar pra essas crianças que eles podem ocupar qualquer espaço, eu já tô vitorioso. Entendeu? Mas vote em mim. Legal. Tu é um cara que foi conselheiro tutelar. Conhece realmente as dificuldades de cada quebrada. Não só como conselheiro, como pela sua trajetória no Jardim Peri. Como criança, jovem e adulto. Nesse sentido, como deputado federal, pensando no Estatuto da Criança, que é de 1990, pensado já em 88, mas só aprovado em 90, mas acaba sendo uma evolução da antiga Lei do Menor de 79. Como avançar esse Estatuto da Criança para ele realmente defender os direitos da infância, e aqui eu faço o recorte da infância, né? E defender esses direitos da infância enquanto deputado federal, como trazer essa sua experiência para o parlamento, né? De uma forma de se trazer não restrições, mas avanços das legislações que nós já temos da nossa Constituição Cidadã. Então, eu fui, recentemente, eu fui convidado entre 7 conselheiros da cidade de São Paulo, conselheiros tutelares, para representar a cidade de São Paulo em Brasília.
em um encontro de conselheiros tutelares do Brasil. E, infelizmente não era um encontro sério. Eu vou deixar claro, isso aqui não era um encontro sério. Era um encontro justamente para potencializar a campanha de uma senhora aí que nem saiu, né, candidata a senadora, mas teve um lado positivo, que eu procuro procurar positividade em tudo. Isso é ótimo para nós, né? Não querendo ser, não, mas sempre tem algo positivo. O positivo desse encontro foi encontrar pessoas maravilhosas no Brasil inteiro que lutam pela infância e juventude. Desde a Bahia ao Rio Grande do Sul, entendeu? E pessoas que realmente fazem dessa luta uma luta de vida. Inclusive, encontrar conselheiros que são conselheiros tutelares de uma cidade inteira e recebem R$1.000 por mês, né? Encontrar conselheiros que trabalham em locais onde o tráfico de crianças é gigantesco e sofrem ameaças, mas não tiram um pé de lá. Então, assim, a ideia é o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu já falei aqui, já é perfeito. Só que o que torna ele difícil de trabalhar são a falta de serviços e a falta de conhecimento. Por que não colocar numa prova de UAB algumas questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Que é uma lei federal também. E que está no currículo do direito. E, inclusive, a gente encontra diversos advogados nessa luta que não sabem, nunca leu o ECA. Isso é ridículo. E, se não vou dizer, juízes. Inclusive, a gente teve um caso de Ribeirão Preto de uma juíza que fez aquela atrocidade com os conselheiros de lá, né? Porque ela não conhecia o ECA. Aquilo era claro. Não é porque ela era ignorante ou uma pessoa ruim. É porque estava na cara que ela não conhecia o ECA. Então, assim... eu acho que a falta de... A gente falou da informação aqui, mas a falta de conhecimento de quem é profissional na área também. E pelo menos se debruçar um pouco, ler o ECA, que não é uma leitura difícil, é uma leitura fácil, para poder entender realmente que o ECA... A lei importante que o ECA é e trabalhar isso no seu dia a dia. Porque assim, lá eu vou levar a experiência que eu tive. 3 anos de conselheiros tutelares na maior metrópole do Brasil, que é São Paulo. E tudo que eu vivi aqui e tudo que eu sofri por não conseguir resolver por conta da ignorância dessa lei, entendeu? De não conhecer essa lei. Então, acho que isso daí já é muito importante, já é uma bagagem enorme. Mas, com certeza, eu tenho que falar aqui, eu estou candidato a deputado federal, aqui é minha imagem, meu rosto, mas a luta é de todos aqui. Eu, com certeza, vou colocar uma equipe comigo no meu mandato, competente para todas as instâncias, inclusive para essa. Né? A gente vai trabalhar junto, a gente vai criar formas de poder chegar nesses locais, chegar nessas formas de trabalhar para poder validar isso, entendeu? Então, assim, não estou fazendo uma luta sozinho, né? E para não deixar de ser justo, é uma lei de 1990 e estamos em 2022. Muito difícil. Bom, falando sobre a juventude, existem diversos processos voltados para a juventude, para a ocupação da juventude, profissionalização. Tem a ETEC, tem FATEC, tem graduação, tem alguns programas que incentivam, outros nem tanto, mas existem. Porém, eles não atendem toda a comunidade jovem. Na sua visão, como melhorar isso? Como fazer o jovem participar e buscar sair da ociosidade, principalmente nas periferias? Eles falam na TV que o jovem não é sério. Jovem no Brasil não quer levar a sério. Eu nunca vi um programa feito para jovem que foi perguntado pro jovem se ele queria ou não, ou se ele concordava. A não ser que foi um programa feito por jovem. Você está falando de políticas públicas. Mas aqui em São Paulo, só na cidade de São Paulo, a gente tem mais de 40 leis criadas para a juventude que não é colocada em prática. Olha como é sério. Olha como o jovem não é levado a sério, entendeu? Então, assim, eu acho que a adolescência é o momento mais difícil da nossa vida, cara. Onde a gente tá passando de uma fase para outra, onde a gente tem a puberdade, tem um monte de coisa. E aí, a gente quando fala a gente fala o adulto, né? A gente acha que não... Estalar de dedos, o jovem ontem era criança, hoje é adolescente. A lei fala isso, né? 11 anos e 11 meses é criança ainda, né? Depois é adolescente. Mas, cada um tem o seu processo de evolução. E aí, as leis são feitas, as políticas públicas também. Mas se você for ver, sempre aquela que é mais atraente, mais legal, é colocada numa área na região da cidade onde o jovem periférico não tem acesso.
Ou é aquelas que não são interessantes, que não tem nada a ver com jovem, elas são colocadas lá ou não são colocadas em lugar nenhum. E aí como que a gente vai levar a sério um jovem que ele só quer viver, sobreviver, ter suas emoções sem ser criticado, ir em qualquer lugar, no templo da sua religião, na sua escola, no lugar do bairro com a camiseta dele de rock and roll, ou de rap, ou de qualquer outra coisa, ou rosa, ou azul, ou verde, e não ser criticado. O jovem ele é mais criticado no Brasil do que ele é potencializado. Isso que quebra as pernas. Entendeu? Por exemplo, se você chegar com o seu... Se o jovem chegar no estilo dele, cara. No estilo dele. Vou dar um exemplo. Eu já vi isso já. A gente faz uma peça na Cachoeirinha, no Jardim Santa Cruz da Paixão de Cristo, segundo todos nós, o nome da peça. Por que segundo todos nós? Porque todo mundo participa, não importa a religião. Do ateu ao bandista participa. E aí a gente abre para a comunidade fazer os papéis. E a gente pega o tema gritante do ano ali e coloca na peça. Parece que é difícil. Mas não, a história de Jesus sempre é a mesma, da Paixão de Cristo. Mas a gente, através da vida pública dele, a gente coloca o que está acontecendo atualmente. E o jovem quer participar, porque ele fala, mano, os caras estão criticando, vamos entrar. E aí quando o jovem chega lá com o piercing dele, com a camiseta dele de rock and roll, o pessoal já olha feio. Porra, mano. Quem não se incomoda com isso? Então, quando ele chega num lugar e ele não é bem acolhido, ele não vai mesmo. Então, assim, eu não vou... Ali não tá minha cara. Pode falar que é pro jovem, mas às vezes não é não, hein? Toma cuidado com isso. Interessante. Você, no material que você mandou pra gente, sobre os seus projetos e o direcionamento da sua campanha, tem um tema que você coloca ali, que você vai defender, que é muito importante, que é as mães solos, as mães solteiras. E segundo o IBGE, hoje no Brasil são 11 milhões de mães solteiras, né? E que são as únicas responsáveis por cuidar dos filhos. E 63% das casas hoje chefiadas por mulheres estão abaixo da linha da pobreza. Esse é um número doído de se constatar. A minha pergunta é, você tem essa bandeira e eu queria entender como é exatamente o seu projeto para essas brasileiras que precisam tanto e que a gente tem muitas aqui na nossa região, no distrito de Cachoeirinha. Eu tenho uma conhecida que ela tem 2 meninas e ela precisa trabalhar. Só que ela tem que esperar da mesma forma a vaga no CCA, ela tem que esperar a vaga na escola e da mesma maneira na creche. Eu acho que não é justo, porque se ela não colocar comida em casa, as crianças não vão comer. E ela é solo, ela é sozinha, entendeu? Então, assim, uma prioridade nisso, independente de criar um mega projeto, é atender a necessidade básica. É pelo menos a prioridade dessa mãe ter a vaga com urgência em alguma instância da educação, saúde ou social que ela precise para ela poder trabalhar e manter essas crianças bem. Eu acho que tem que ser feito, entendeu? Então, assim, que nem eu falei, a gente vai ter uma equipe para criar várias coisas, mas uma lei que tem que dar prioridade para essas mães em todas essas instâncias, inclusive elas estudarem, ter o tempo delas de estudo também, tem que ser feito com urgência. Porque, assim, esse número que você falou, pode ter certeza que 90% deles são nas periferias, entendeu? Principalmente mães negras. Pode ter certeza absoluta, total. Inclusive tem mães que são artistas maravilhosas, são da cultura, elas não conseguem produzir a cultura dela, produzir que eu falo na questão de, sabe, trabalhar com alegria a cultura dela que ela cria, porque ela não tem esse serviço garantido. Porque não tô falando que é uma forma da mãe ficar um pouco longe do filho para fazer o trabalho dela ou trabalhar, mas ela garantiu o direito do filho dela também. Porque se o filho dela tá com fome, ele não tem a vaga, ele tá com fome em casa, porque ela não pode trabalhar. E se ela trabalha e o filho dela tá lá, ela também não tem tempo para fazer nada, porque ela precisa ficar tantas horas lá naquele serviço, qualquer um deles, e às vezes chega em casa, o filho já chegou, tem que deixar com a vizinha. Por que não pensar também e diminuir o tempo de carga horária de trabalho para uma mãe solo? Por que não? Não vejo problema nenhum nisso. Entendi. Só para a gente bater aqui, a prefeitura divulga dados dos 96 bairros que a gente tem. Sim. E eles dizem que em Cachoeirinha, no nosso distrito, uma vaga em creche demora em média 50 dias. Faz sentido com os números que você acompanha? Mano, que é muito complicado isso, né, cara? A rede de conveniada cresceu de uma forma Grande, a gente tem grande. muitos 6, né?
Tem. E Mas já aí, temos vagas sobrando em algumas regiões. inclusive, então, aí o que pega? Às vezes, a mulher mora, a própria mãe solo mesmo, mora do lado da creche, e a vaga pro filho dela sai no bairro, 2 bairros depois de onde ela mora. E aí ela tem que esperar essa vaga ser transferida pra vaga do lado da casa dela, que tá cheio de vaga lá, e aí demora mais muitos dias, 1 mês, 2 meses, pra poder a vaga da criança ir pra lá. Então, assim, prefeitura tá complicado. E eu tô falando como um cara que tava no conselho tutelar até o mês de julho. Eu conheço a máquina, eu É tava por lá isso que eu tô dentro. te perguntando se faz sentido esse número Não de faz 50 sentido, dias. não faz sentido. Não faz sentido. Ela pode até conseguir a vaga, mas conseguir a vaga não significa que a criança já tá indo, já logo que ela conseguiu a vaga. Então, assim, a gente tem que pensar macro, não micro nessa parte. A vaga consegue, beleza, 50 dias a vaga tá lá. Mas garantir que a criança esteja lá no outro dia depois que a vaga conseguiu, não. É isso. Casimiro, você traz um pertencimento social muito grande. Primeiro, porque você vivencia a comunidade. Segundo, porque você luta pela comunidade. Nesse sentido, enquanto deputado federal, qual a sua primeira medida que você pensa, em fazer lá em defesa da criança de forma efetiva? Considerando toda a sua bagagem que você tem e todas as dificuldades que existem no Congresso Federal. Então, primeira coisa é criar o marco regulatório, né? Que é a questão das ONGs. Assim, tinha um monte de ONG realmente que só existia para poder, né, alguém levar vantagem, mas não era a maioria. Então, assim, a maioria das ONGs, por ter começado com aquela mãe ali que cuida de criança, faz atividade cultural, faz, né, dá um lanche, muitas ONGs não tinham registro, não tinham muitas coisas. Então, assim, foi legal esse marco, não foi ruim. Mas, em contrapartida, muitas dessas ONGs aí perderam o convênio, entendeu? E aí dificultou bastante. Inclusive, o CCA é um serviço que antigamente, lá na minha época, era chamado de OSEM. Aí mudou para NCE, mudou para vários nomes. Mas é um cantinho que a criança fica no contraturno escolar. Sim. Que aí, hoje eu fiz um vídeo, eu fiz alguns stories na minha página que eu levo meus filhos na escola todo dia. E aí eu falei, filhos, a gente vai hoje filmar nosso cotidiano. Vimos o cotidiano. Que é atravessar 2 bairros para levar meu filho na escola, porque a escola, não existe uma escola perto da minha casa. Não vou falar que a escola perto da minha casa não tem vaga, não existe. Porque a escola do Macalão é estadual, a escola do Elza é estadual, porém, é do lado da minha casa. Mas a escola que eu consegui a vaga para ele foi 2 bairros depois. Então, assim, não foi nem para mostrar isso daí. Foi para mostrar o quanto é dificultoso chegar lá. E aí, quer colocar escola integral. Beleza, eu concordo, é legal, mas tem escola para isso? Professor, levanta seu microfone que tá fugindo um pouco. Tem sua escola voz. para isso? Não tem. Aí as crianças que nesse contraturno ficavam no CCA, não, agora é escola integral. Aí não, vamos cortar o convênio do CCA, porque não precisa mais, né? Não tem mais contraturno, a escola é integral até 15 horas. Quem vai cuidar dos filhos dessas mães solas que a gente acabou de falar, das 15 até as 17 que eles ficavam no CCA? Quem vai cuidar deles? E quem vai garantir a vaga para essas crianças que vão ter que sair da escola porque não tem vaga para todo mundo no período integral? Então, assim, tem que pensar não só nessas ONGs que eu acabei de falar, tem que pensar também nessa questão aí de cobrar prefeito e governador, de garantir a vaga dessas crianças, já que colocar integral. Entendeu? Que eu acho que já a primeira coisa. Mas indo diretamente no profundo da periferia, no bairro mesmo, que é o mais complicado, é a gente entender que hoje em dia tem criança e adolescente que nunca viu um chuveiro, cara, ainda. Não tem saneamento básico. A Sabesp é um serviço caro, mas ela não dá saneamento básico para todo o estado de São Paulo. E outras empresas de saneamento do Brasil, como que tá? Se em São Paulo, que São Paulo tá assim, imagina outros lugares do Brasil e do estado. Eu tô falando só da cidade, tá entendendo? Então, assim, quem sabe desses problemas, que nem eu falo, você pode trazer um candidato de fora para você votar nele na eleição. Ele vai fazer, não tô falando que ele não vai fazer, mas entender o que realmente a comunidade precisa é difícil, né? Então, assim, eu tenho outras coisas para falar, mas eu vou esperar outras perguntas, porque senão vai estender muito. Boa. Tá. E em 2 momentos aqui, você disse que vai formar uma equipe de mandato.
Eu gostaria de saber onde e quem. Então, o partido que eu estou militando, que é o PSOL, eu estudei muito para poder se filiar desse partido. Até mandar um abraço pro Neto, Neto Duarte, o próprio Toninho Véspero, que me falou muito do partido. E eu entendi que o PSOL, ele justamente, ele faz essa base de colocar pessoas que realmente são profissionais na área para poder fazer o trabalho. Por exemplo, jamais eu vou colocar um cara de logística no social, no meu grupo, né? Então, assim, quando eu falo colocar pessoas competentes, é procurar pessoa competente em cada área. Não tô falando assim que eu tenho nome X, nome tal, que nem os caras já tem que dar ministro. Entendi. Mas eu não vou montar uma equipe só porque eu gosto da pessoa, porque eu não gosto. Não, eu quero montar uma equipe realmente de pessoas que entendem daquela área, talvez que já tenham até trabalhado, para poder fazer criar leis e pensar na questão de verbas também federais que realmente funcionem. Tá, mas Porque você não tem os nomes ainda. não tenho nome e também não pretendo já ter o nome, até porque eu gosto de ter o pé no chão. Então, assim, uma coisa de cada vez. Primeira campanha, se a gente vencer legal, aí depois que a gente vencer, a gente faz um negócio legal. Porque, assim, profissionais tem muitos por aí bons, né? Então, não é tão difícil montar uma equipe boa para fazer um mandato. Eu perguntei porque eu acho interessante a pessoa que tem interesse em votar em você saber quem tá com você, tá? Mas aí Sim. não tem os nomes ainda, então tudo bem. Mas só para também falar, né, que quem tá comigo é a comunidade, né? Lógico que se tiver algum profissional na área que eu quero atuar bom no meu bairro, lógico que eu vou potencializar ele. Eu tenho que fazer isso. É por obrigação até. Sim. Sim, mas quem está interessado, qual é a sua rede social? Já fala aí para o pessoal poder te Então, as minhas redes acompanhando. sociais de candidatura, eu tô como Flávio Casimiro _ no Instagram, no Facebook também. Eu tenho um trabalho artístico, né? Como eu já falei muito do hip hop aqui, meu nome artístico é Casimiro80, então eu tenho o Instagram Casimiro80, tenho a página no Facebook e também o canal no YouTube. E assim... Mas quem quer conhecer mais das suas propostas, Isso. ver esses stories que você está fazendo no seu dia a dia da periferia, mostrando as dificuldades, é no Flávio Casimiro _. Isso. Então, legal. Flávio Casimiro _ no Facebook e no Instagram. E aí, equipe, põe trabalho lá, pessoal, vem. Ô, Casimiro, eu gosto muito de trabalhar com números, porque a gente torna mais palpável Sim. o que você está falando, até para a gente entender o tamanho do problema que é. E um levantamento da CUFA de 2021 apontou que o estado de São Paulo hoje tem 522 favelas, sendo 250 só aqui na capital. A prefeitura apontou que entre 2019 e 2020, a capital gerou mais de 6 mil domicílios em favela. Dessas 6 mil, 5.100 entre 2021 e 2022, no ápice da pandemia. E eles estimam que a gente tem aproximadamente 1.739 comunidades periféricas e mais de 397 mil barracos, lares nas comunidades. Ou seja, mais de 11% da população do estado hoje está considerado comunidades ou favelas. E você, assim como todos que estão aqui sentados nessa mesa, tem uma origem periférica. Eu queria entender o que você tem em termos de projeto para ajudar a solucionar essa chaga que a nossa gente vive. Sim, mas deixa eu só perguntar. A chaga que você fala o quê? É favela? É a falta de estrutura que falta acaba de estrutura. tendo, como você falou. Sim. Tem crianças que nunca viram Sim. um chuveiro por estar numa comunidade periférica e o saneamento, a infraestrutura não chegar até eles. Sim. Então, para ajudar a sanar nesse sentido. E a entrega de domicílio seria o quê? Que eles falam aí? Entrega de domicílio, como assim? Que você falou aí que o governo falou que entregou no Não. Surgiu 6 mil pessoas saíram de bairros e foram morar em comunidades ou favelas. Dessas 6 mil, 5.100 em 2021 e 2022, no ápice da pandemia. Sim. Não que eu não entendi a pergunta. É que quando a gente fala assim que pessoas saem do seu domicílio para morar na favela, a favela não tá no bairro, a favela não existe. Segundo os estudos da prefeitura. Então, estudos da prefeitura, mas tem dados da CUFA aí também. Da CUFA também. Então, assim, eu já não concordo com a fala deles, porque o que mais gera lucro no bairro é a favela. Quem compra lá nos mercados lá é a favela, quem consome os produtos é a favela. Então, assim,
a solução disso daí é tirar a invisibilidade do povo favelado. Eu não tenho origem na periferia, eu sou favelado, moro na favela ainda, e com muito orgulho. Mas é tirar a invisibilidade, porque quando você trabalha a regularização fundiária, você dá para aquela pessoa um endereço, você dá para aquela pessoa o saneamento básico que por obrigação a Sabesp tem que dar, você dá a luz elétrica, você dá a dignidade dela pagar os impostos dela, pagar a luz, a água. Eu conheço milhares de pessoas na favela, a maioria, eles gostariam de pagar a luz deles todo mês, pagar a água todo mês, mas eles têm que pedir para fazer gato, porque eles não dão essa dignidade para eles. E aí, quando a gente fala de moradia, o pessoal fala, não, moradia é um problema no Brasil. Quem resolve o problema da moradia? A pessoa que está lá na favela, porque ela precisa de uma casa, o governo, prefeitura, governo e federal não dá, ela vai lá e resolve o problema dela. Ela faz uma casa lá, um barraco e ela mora. Então, assim, o problema dela de moradia, ela resolveu. O que o governo tem que fazer é o quê? Uma forma de regularizar esse espaço, de dar dignidade para essa pessoa, né? E fazer com que ela tenha livre acesso a todos os programas, a todo o serviço que a prefeitura, o estado e o federal oferece. Então, assim, é muito fácil apontar o favelado e visibilizar ele, falando que ele está saindo do domicílio para poder ir para a favela, né? E não entender que ele aí está automaticamente resolvendo a solução dele. Até porque quando teve uma desocupação em 2018 lá no Futuro Melhor, a maioria daquelas pessoas hoje em dia estão morando na rua. Elas tinham resolvido o problema delas de moradia. Agora elas estão morando lá no canteiro central da Inajá de Souza, do lado do Muro do Cemitério. E diga-se de passagem, é uma questão que ainda está em aberta, né? A Muito. regularização Na do verdade, futuro tá se melhor abrindo mais. na nossa região. Sim. Falando especificamente aqui Sim. da nossa região de Cachoeirinha, que é o foco da nossa página, né? A nossa regional, Cachoeirinha, Limão, Casa Verde, é um problema que ainda continua desde 2018. E não é uma coisa levada a sério. Por que eu falo isso? Eu fui pra Mauá recentemente. O menino que mora lá, acabou lá o açúcar pra fazer algodão doce pra molecada. Eu falei, vamos lá no mercado comprar? Vamos lá comprar. No caminho ele falou, ali era tudo mato, aquele morro lá, o pessoal ocupou. Ali também era tudo mato, o pessoal ocupou. Se o governo levasse a sério o que eles chamam de problema de moradia, eles já tinham trabalhado isso já pra não precisar a pessoa invadir o morro lá, ocupar o morro, como eles falam invadir, né? Ocupar o morro pra morar. Entendeu? Eles teriam um programa de moradia sério, onde ia assentar essas pessoas, colocar elas em moradias dignas, e não precisava as pessoas ir lá desmatar para poder fazer sua casa. E quando fala desmatar é muito louco, né? Porque o favelado ele vai lá e corta 4 metros quadrados. O bacana lá destrói hectares lá na Cantareira para fazer uma mansão e não é nem multado. Nesse sentido, você traz uma questão fundiária e uma questão de moradia. Historicamente, boa parte Zona Norte e Cachoeirinha não está distante disso, o Médio Cantareira foi totalmente ocupado por loteamentos até aprovados pelos governos dos anos 50, 60 e 70. Ou depois tivemos, é claro, de ocupações. Hoje nós temos moradores em situação de rua, famílias inteiras, até mesmo em regiões que não existiam antes, sejam elas mais periféricas ou não. A gente pode dar um exemplo na própria Vila Dionísia, na frente do SEI Jardim Peri, onde você tem na praça ali, agora estão buscando uma requalificação para fazer uma gentrificação. Nesse sentido, que programas podemos pensar, né, e você enquanto deputado federal pretende apresentar, para que essas pessoas tenham sua dignidade ressignificada, né, e que elas passem a ter de fato, né, o acesso a programas sociais e a programas de educação, direitos e cultura que hoje elas não têm. Então, porque de fato morar na beira de uma rua, quando a família tinha às vezes uma casa, alguma outra situação, né, e vai a família inteira para esses espaços, mostra o empobrecimento geral de uma população, sobretudo numa pandemia. Sim, então, o pessoal usou a desculpa não que, assim, o governo, quando ele quer, ele usa a pandemia, quando ele não quer, não. A pandemia não existiu, todo mundo pra rua para trabalhar, mas durante a pandemia parou tudo. Quando eu falo parou tudo, não é as pessoas parar de sair de casa para não trabalhar. Eu tô falando, o governo parou todos os programas. Inclusive tem verbas federais de o movimento de moradia sério, movimento cultural sério, que não está sendo repassada desde o começo da pandemia. Verbas o quê? Federais, estaduais? Um exemplo, tem uma amiga minha que ela faz parte de um grupo de teatro chamado Gatu, até mandar um abraço para ela, minha prima também tá lá. E eles têm verbas federais a receber, desde o começo da pandemia até agora não chegou.
como que essa pessoa que vive daquele teatro, fazendo cultura para nós, e automaticamente recebe uma verba para sustentar a família dela, para ela continuar fazendo aquela cultura, ela sobrevive sem a verba que chega, que quer dizer que não chega. Tá entendendo? Então, assim, a gente fala, meu, eu nunca vi uma população de rua tão grande em favela como eu vejo hoje em dia. As pessoas que eu vi em situação de rua na favela, era aquela pessoa que estava com um problema de saúde que dependência química, que às vezes a família expulsava de casa e ficava na dependência química. Agora, famílias com crianças dentro da favela, situação de rua, nunca existiu. Eu falo isso, pelo menos na favela que eu moro, não. Nunca existiu. Agora não, agora você vê famílias com crianças em situação de rua na favela, cara. Você não via isso. Exato. Eu desafio alguém pegar, vir aqui e falar que é mentira minha. Eu desafio, você não via. Você vê lá, eu falei pro meu irmão esse dia, eu falei, meu, tá triste o canteiro central da Inajar de Souza. E ele é mesmo, tá triste, cara. E aí a gente passou na Inajar de Souza inteira pra poder pegar a ponte. E ele olhou e falou, olha aí, cara, no momento de almoço, as famílias fazendo fogueira pra fazer sua comida. Famílias mesmo, o canteiro inteiro tá com famílias. Não tinha isso. Era pessoas, infelizmente, em situação, né, de dependência química, que acabavam saindo de casa. Era isso que tinha na comunidade. Por isso eu te trouxe o exemplo da Afonso Vieira, na Avenida Nova, Tá, aqui entendeu? na Cachoeirinha, que tem isso. Inclusive... Não, e o que ele tá falando é tão verdade que a gente já recebeu vários comunicados lá na página. O pessoal manda pra gente, ó, o que tá acontecendo na Inajá, o que tá acontecendo na Inajá. Inclusive, uma realidade eu posso até fazer uma fala aqui complexa. que eu acho que é meio... Assim, eu falo porque o meu jeito é esse, eu acabo falando. Hoje eu visitei alguns locais públicos aí da nossa região Cachoeirinha e eu vi um monte de obrinhas da nossa prefeitura regional perto de pontos de votação, de uma escola que tem votação, de uma escola que tem votação. Mas algumas obras que estão lá muito tempo para fazer não acontece, né? Então, assim, a UPA da Cachoeirinha que foi prometida começar as obras em julho agora, tá lá, cadê? Não vem nem a placa. E essa quadrinha que você tá falando em frente à creche Jardim Peri, tem uma placa, mas não tem o valor da obra. Por que essa falta de transparência? Eu fui lá ver, não, quero saber quanto que custou essa obra. Aí tá lá, obras de 100 dias. E o valor que gastou nessa obra, onde tá? Por que não coloca o valor? Porque quando colocaram o valor da obra da Cachoeira dos Antunes, colocaram não sei quantos milhões, a gente tirou foto, tudo, não aconteceu a obra. Aí, inclusive, essa obra, né, fizeram a reunião na comunidade, lá na Rosa e Carolina Gazi, na SEI, na EMEI, falando que essa obra ia começar em julho, agora ia adiantar para julho, no dia que deram aquele quadro do cidadão do bairro. Até eu recebi um. Eu tô cobrando por quê? Porque eu subi lá no palco para receber esse prêmio, não tive voz no microfone, mas fui lá receber. Mas falaram naquele palco que essa obra ia ser adiantada em julho, que era para outubro. Cadê? A Cachoeira dos Antunes está esperando. Ah, Cachoeira dos Antunes. Cachoeira dos Antunes que Mas a desde UPA que você quando eu tá me conheço... falando é a do Jardim Antártica? Não, lá é o OBS. A OBS. A UPA que eu tô falando aqui fica em frente ao depósito de material de construção Watanabe, que é um espaço que é público, que era um antigo telecentro. Inclusive, o pessoal ia fazer até um espaço cultural lá, ocupação cultural. Brecaram o pé porque falaram que ia fazer essa UPA que a gente entende que é melhor para a população e até agora nada. Não é aquela que você fez os comentários? Sim. Essa, Sim. né? É a mesma, porque né? o terreno ali, ele tá com uma placa de um empreendimento imobiliário. Não sei se você passou Então, lá aquele recentemente. terreno ali, que tá a placa do empreendimento imobiliário, é outra coisa. A UPA ia sair onde tá o antigo telecentro, Sei, inclusive sei. uma ONG de lá do Jaraguá pegou aquele espaço para fazer foi dado para eles pela prefeitura regional aquele espaço. Eles ficaram a pandemia inteira sem fazer nada naquele espaço. A igreja é construída no terreno da prefeitura e a igreja dava o leve-leite de vez em quando. Mas aquela ONG lá tá com aquele espaço desde 2018 e nunca fez nada. Quando a gente ameaçou, a gente não, né? O pessoal da cultura ameaçou ocupar para poder fazer um espaço cultural lá, eles começaram a colocar na plaquinha falando que vai ter curso daqui e dali, mas até agora não acontece nada naquele espaço. E lá que Ligado vai ao ser a fundo UPA. social, né? E lá que vai ser a UPA. Por que não deu aquele espaço lá para uma ONG da região, da Cachoeirinha? Por que deu aquele espaço para uma ONG de lá do Jaraguá, que inclusive é uma ONG que tem 11 bons pratos com ela? Então, assim, não sei, eu queria entender, prefeitura regional, né? Queria entender o pessoal da prefeitura regional, se puder me atualizar aí, que tá difícil. Tá, eu gostaria de falar exatamente sobre cultura agora. Existe alguma lei que você tem interesse, que você conhece, que você gostaria de fomentar, ou você gostaria de criar um projeto de lei enquanto deputado federal, que você pode falar sobre a cultura
para o nosso estado? Então, no governo Lula foi criado várias leis que potencializaram a cultura, né? E essas leis, elas foram, bem dizer, tipo, apagadas aí nesse governo que tá agora, né? E aí, tipo assim, eu acho que a primeira coisa a fazer é não querer reinventar a roda. É querer trazer de volta esses fomentos que existiam e funcionavam, principalmente nas periferias de São Paulo. E depois que a gente fortalecer de novo essas leis que já existiam, a gente pensar em fortalecer elas com alguma emenda, algum PL, entendeu? É isso. Acho que não tem que reinventar a roda aqui. Eu vou fazer isso, aquilo, eu vou tentar fazer isso, aquilo. Pô, tem um monte de lei que era boa que os caras, desculpa aí, acabou com elas aí nesse governo. Só nessa linha, mantendo a ideia da cultura, foram criados os pontos de cultura no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles foram hoje em dia desmontados. Existe legislação, mas os pontos de cultura basicamente não existem mais. Qual o grande entrave que você vê para que esses pontos realmente não existam? É vontade política? É recurso financeiro? Qual que é a questão que pega para esses pontos de cultura que estavam exatamente nas comunidades, ofertando culturas populares, culturas originárias, não mais acontecerem? Então, eu acho que realmente, justamente esses pontos de cultura, eles foram sucateados para falar que eles não funcionam. Para o governo atual falar, tá vendo? Não funciona. O governo federal, você diz. O governo federal atual. Inclusive, esse teatro que eu acabei de falar que a minha prima atua lá, é um ponto de cultura que não recebe a verba. Né? Ou tá atrasada a verba. Entendeu? Então, assim, o que é isso? É sucateamento. Pô, aquele ponto já tá validado, os caras se mataram para entregar diversos documentos, fazer um histórico do seu trabalho para poder conseguir o ponto de cultura, e quando consegue, o governo fica mais de um ano sem mandar uma verba para poder acontecer o espaço. Então, assim, ele tá no papel, mas não acontece. Tá que nem várias leis aí, federais, que tá no papel, mas não acontece. Por conta do quê? Por conta do próprio sucateamento do próprio governo atual. Entendeu? Ok. Parece que não, mas já deu uma hora da nossa conversa. Nem conversamos. Então, vamos fazer o seguinte, cada um de nós faz mais uma pergunta pro Casimiro, para que a gente possa fazer o encerramento e aí devolver para ele fazer as considerações finais, tá? Eu queria perguntar sua opinião sobre a questão da reeleição. Desde um cargo simples, como a coordenação de um conselho participativo municipal, até a presidência da República e, inclusive, passando pelo seu cargo que você está disputando de deputado federal. Qual é o seu ponto de vista e sua opinião sobre a reeleição? Eu vou ser bem sincero, eu acho que não deveria ter reeleição. Acho que a democracia é não ter reeleição. Por quê? Porque, assim, aquela fala em 4 anos não dá para fazer. Você tem que tentar fazer em 4 anos, porque o mandato é esse, né? Porque, assim, por que eu falo isso? Porque, eu acho um absurdo um senador ser votado a cada 8 anos. É um absurdo, cara. Um absurdo. Que seja igual a todo mundo, pô. Entendeu? Já que existe, eu respeito, mas eu sou contra a reeleição. Até mesmo se eu for eleito. Sou contra. E você mantém essa posição mesmo indo contrário à política do seu partido? Porque, por exemplo, hoje vocês têm 8 deputados federais. Sim. Desses 8, 7 estão concorrendo à reeleição. Inclusive, ícones como o Ivan Valente, a Erundina e a Sâmia. Por que eu falo isso? Porque eu acho que a gente tem que degustar tudo, inclusive atuar em tudo. Por exemplo, eu não posso tentar uma reeleição de deputado federal, mas eu posso tentar uma eleição de deputado estadual. Eu posso tentar uma eleição de vereador. Porque pensando do degrau, eu como vereador, eu vejo um monte de coisa que eu não consigo fazer como vereador, mas eu consigo como estadual. Porque eu não posso terminar meu mandato e sair estadual, ou sair direto federal, ou sair direto governador, não sei, entendeu? Então, assim, eu não defendo a reeleição no mesmo cargo. Mas você sai do seu cargo para poder atuar em outra área, até mesmo de um federal para um vereador, pô, porque nem tudo que o vereador faz, o federal faz. Não, acho que nada. Então, mas que seja para fazer pelo povo e não só para ter cargo para não ser preso, né? Com certeza. Não, porque esse rolê aí é zoado, né? Não, inclusive eu acho que a lei tinha que mudar, mesmo com cargo tinha que ser preso também. Lógico, por que não? Lógico. Qual a diferença? Porque brincadeiras à parte aqui, só para dar uma descontraída, a gente sabe que muitos acabam se enrolando durante o mandato e acaba usando isso como um subterfúgio para fugir, né? E outra coisa importante, né? Acabei de falar que, quer dizer, há quase uma hora atrás,
que a gente é eleito para ser a serviço do povo. Por que eu não posso ir preso durante o mandato por ter feito alguma coisa errada? Qual a diferença minha do povo, de uma pessoa que votou em mim? Eu acho nenhuma, entendeu? Já tá errado por aí. A gente entende que o político ele precisa tratar de todos os temas que abordam a sociedade, né? Eu gostaria de saber a sua opinião e que você decorresse sobre o tema do esporte na periferia. O tema do esporte na periferia é mega ultra importante, cara. O esporte caminha com a cultura, com a educação, caminha com o social, caminha com tudo, cara. O esporte faz a criança tirar a cara do celular, tá ligado? E praticar um exercício físico, mano. Que hoje em dia a gente vê muito triste isso, né? Tem o maior índice de obesidade, de transtorno, né, por conta de, né, a criança não praticar esporte. E aí a gente fala de várias... a nossa comunidade tá morrendo nisso. Os locais de lazer e de esporte estão acabando. Por isso que eu falei da várzea. Mas tem uma quadra lá no Santa Cruz lá, que já vieram 3 verbas de vereadores, inclusive uma federal, e não foi coberta para a criança poder usar no meio-dia, no sol quente lá, porque um telhado ali na quadra, e no dia de chuva também. Por que não cobriu essa quadra? Porque desviaram esse dinheiro, pelo amor de Deus. Entendeu? Então é ultra importante. No seu plano de mandato tem esporte. Com certeza. Pode não estar lá que você leu lá, mas a gente, na verdade a gente fala da várzea, né? Mas a várzea é uma forma assim, de englobar tudo, porque o moleque que vai pra várzea, ele também corre. Eu conheci pessoas, da minha época, eles eram atletas lá eles tinham que ir lá aqui no Bom Retiro pra poder fazer atletismo. Porra, meu, é mó triste você Olimpíada, você vê uma pessoa lá que ganhou uma medalha sofrida, fala assim, pô, aquele cara não teve ajuda do governo. Pelo amor de Deus, mano, isso é surreal. Como que você não pode potencializar o atleta do seu país? Isso mata. Políticas afirmativas. Eu sou de humanas, na brincadeira. Morador da periferia, vive até hoje em periferia, defende periferia. Negro, homem e conhece todas as diversidades. Como ampliar as políticas afirmativas, não somente em concursos públicos, mas para outras áreas da sociedade? Sendo que ainda em concursos públicos não são todas as áreas que têm as políticas afirmativas para a questão, como chamamos de cotas, mas a gente fala política afirmativa que é uma coisa muito maior, para que você tenha realmente um empoderamento da população, sobretudo periférica, nos locais da sociedade. O que você falou agora são falhas nessas próprias leis. Porque se essas leis foram criadas para poder garantir isso para a população periférica, por que ela não foi criada efetivamente? Porque só aqui e ali. Então, são falhas justamente nessas leis. Então, assim, são falhas que precisam ser corrigidas. E, inclusive, no nosso programa, a gente colocou uma coisa que a gente, inclusive, sabe que é apanhar muito, que é colocar cota para crianças periféricas em escolinhas particulares. Por que não uma criança da periferia não pode ter uma vaga garantida na escolinha particular? Não falando que o público é ruim, mas assim, às vezes aquela escolinha particular é mais perto da casa da mãe, ali, solo, que tá ali, ou da família, né, que tem pai e mãe, ou 2 responsáveis. Tá ali do lado, porque ela tem que atravessar lá do outro lado para levar na conveniada, para levar numa escola pública, sendo que ela pode ter uma cota também pro filho dela, ou SEI, ou EMEI, nessas áreas na escola particular também. E nas empresas privadas? Nas empresas privadas, eu acho que, assim, eu conheci muita gente da Vila Madalena, nessa questão de cultura, o pessoal que, tipo assim, não conhece a periferia, não conhece realmente quem nós somos. Então, assim, é muito complicado você pegar também e julgar uma pessoa que tem grana, sendo que ela nunca foi lá, não sabe o que... Ela ouviu falar, entendeu? Eu acho que tem que colocar mais para fora o que é a periferia realmente. Que não é só ali a tristeza, o sofrimento, a falta de saneamento, mas tem um bom profissional ali, tem um atleta, tem a pessoa que não consegue um emprego por causa do local que mora. Como eu, muitos anos da minha adolescência, eu não consegui um emprego porque eu morava no Jardim Peri. Quando o cara olhava lá, bairro Jardim Peri, pô, mano, não contrato ninguém do Peri. Eu ouvi isso várias vezes. Entendeu? Então, assim, potencializar os profissionais da periferia que são, assim, na minha opinião, os que mais ralam, porque sabem que tem esse obstáculo. Bom, chegamos aqui ao fim do nosso bate-papo.
Que pena. Né? Mas eu queria aí que você fizesse as suas considerações finais, deixasse as suas redes, como é que o pessoal te encontra, quem está interessado nas suas ideias, qual o seu número, fica à vontade. O espaço é seu. Eu queria primeiramente agradecer o espaço, né, mais uma vez, como eu fiz no início, e falar que assim, o maior motivo de eu ser candidato é cansar de chamar pessoas, apoiar pessoas de fora que eu falo assim, pessoas que não sentem o que a gente sente. Eu tô falando da questão periférica no estado todo, no Brasil todo. Não saber o que a gente sente, não saber o que realmente é a nossa necessidade, e essa pessoa, não que ela não faça nada, faça aquele pouquinho e depois fica falando, eu fiz benefícios pro bairro, eu fiz benefícios pra comunidade. Então, assim, o maior motivo é esse, eu ser candidato, porque se eu for apanhar da população, foi porque eu pedi voto pra mim, não pra outro. E a segunda coisa é tentar, porque só de a gente estar aqui tentando um cargo público que a gente vai representar o nosso povo, já é uma grande vitória. Então, assim, o Flávio Casimiro, deputado federal 5044, pelo partido do PSOL, peço o seu voto, agradeço a oportunidade e desejo muita luz a todos. É isso aí, obrigado Everton Rap, nosso amigo, professor Snick, obrigado. Se você precisa fazer foto do seu produto, se você quer fazer fotos da sua família, fotos para o seu perfil do LinkedIn, você quer gravar uma conversa, vem aqui no nosso patrocinador, no nosso amigo, já devolvo para você, que é o Estúdio EP76, aqui na nossa região, na Casa Verde, com a Aline. Então entra lá, já segue, @Estúdio EP76, e fala com a Aline. Vem pra cá fazer o seu material, tá bom? Diga lá. Eu queria falar que agradecer a Aline também pela recepção, gratidão. E agradecer todas as pessoas que estão trabalhando na minha campanha, direto ou indiretamente, as pessoas que acreditam no meu trabalho, no que eu sou, no que eu me construí todos esses anos de vida. E agradecer todas as pessoas que têm um pouco delas no que é o Flávio Casimiro e no que vão trazendo para mim de conhecimento, que a gente está aqui só aprendendo. Gratidão a todos vocês. Legal, Casimiro. Então é isso. Nós também acreditamos que precisamos de um representante da nossa região. É por isso que a nossa página abriu e vai continuar abrindo espaço para a gente receber todos os candidatos que são da região, para deputado estadual, para deputado federal, para que a gente ouça, para que eles tenham espaço de expor as ideias dele e que você, nosso vizinho, possa conhecer. E se você simpatizar com as ideias dos candidatos que estão conversando com a gente, sigam eles nas redes sociais e votem. Porque aqui vocês sabem, aqui não tem meio termo, aqui é de morador para morador. Um abraço.